Você está feliz nesta manhã? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, todo domingo pela manhã a gente está começando com um novo ensino que é sobre redenção. Amém? Aleluia. Você que veio os outros domingos, quem veio aqui os outros domingos e ouvir acerca de redenção? Sabe, hoje a gente vai dar continuidade. Amém? E eu creio que vai ser uma manhã poderosa de ensino no Senhor. Creio que a gente vai continuar crescendo nele. Amém? E sabe, irmãos, eu gostaria que você já declarasse nesta manhã o seguinte. Diga assim: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Novamente, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. E sabe, irmãos, isso é uma verdade. Amém? Isso é uma verdade que o mundo ele não pode tirar de mim e de você. Porque você é tão convicto, amém, que é filho de Deus. Porque você um dia disse para ele: Senhor, faça morada no meu coração, porque eu reconheço você como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço você que morreu naquela cruz por mim. Aleluia! E o teu sangue, ele me lavou de todo o pecado, de toda a maldição. Aquilo que eu e você estávamos presos, hoje não estamos mais. Porque Cristo, Jesus, ele quebrou todas as correntes daqueles que estavam aprisionados. Amém? Aleluia. Então eu gostaria que você abrisse lá em Romanos, no capítulo 6. Amém? Aleluia. Vamos falar acerca do papel do homem, amém, acerca da redenção, aquilo que eu e você precisamos desempenhar, amém, acerca daquilo que Deus, que Jesus, ele conquistou para mim e para você. Amém? Lá em Romanos capítulo 6, versículo 1. Amém? Todos abriram? Aleluia. Diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí no versículo 2 responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda do pecado, nós, os que para ele morreremos? Amém? Então aqui a Bíblia fala que antes, na antiga aliança, amém, desde a queda de Adão, o pecado entrou no mundo. Amém? E todo aquele que não é de Deus, aquele que não é de Jesus, está com o pecado, amém, na sua vida. Mas a palavra fala aqui que como é que eu e você vamos viver do pecado se hoje não faz parte de nós? Amém? Você que entregou sua vida para o Senhor, o pecado hoje não tem mais domínio sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. No versículo 2 ele enfatiza: de modo nenhum. Sabe, irmãos, a gente não pode dar brecha para o pecado. Porque o pecado hoje não tem domínio para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que eu e você hoje somos uma nova criatura. O plano de redenção do Senhor para mim e para você foi perfeito. Foi para não deixar brecha. E eu e você temos que estar atentos. Porque quando o pecado surge, amém, ele vem para nos atrair. Mas nós que estamos em Cristo Jesus temos força suficiente, amém, para resistir. Para botar o pecado para correr. Aleluia! Por isso que eu gosto muito dessa passagem de Romanos, que fala: de modo nenhum. É porque não dá brecha, irmão. Aquele que é filho de Deus, ele entende a posição dele e o plano que foi traçado para a vida dele. Aleluia! Glória a Deus. E no versículo 3 diz, ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Amém? Sabe, irmãos, eu e você, quando Cristo ele morreu e ressuscitou, todo o plano de dívida e de maldição, ele foi quebrado. Ele foi destruído. E hoje o plano que eu e você temos são planos de paz. Um plano de vida abundante nele. Aleluia. E sabe que aqui fala acerca que eu e você fomos livres do pecado, amém, pela graça do Senhor. Porque ele nos amou. Ele se deu por mim e por você. Para quê? Para que eu e você fôssemos livres de todo o pecado.
livres de todo o pecado. Aleluia. Sabe, lá em 2 Coríntios 5,14 fala que o amor de Cristo, amém, ele nos constrange. É ou não é? Eu acredito que quando você se apresentou para o Senhor, cheio de culpa, amém, isso antes de você receber a Cristo, quando você se apresentou para o Senhor, você estava cheio de culpa, amém? Mas quando você disse para o Senhor que queria que Ele fosse o seu eterno Salvador da sua vida, sabe, irmãos, o amor de Deus, quando cobriu a minha vida e a tua vida, ela nos constrangeu. E a gente viu, sim, um acolhimento do Senhor. A gente viu respostas naquilo que a gente não tinha resposta. A gente viu, sim, um vazio que foi preenchido dentro de nós. Aleluia! Aleluia! Sabe, por quê? Ainda continuando no versículo de 2 Coríntios 5, ele fala que por causa de um que morreu, amém? Todos morreu com ele. Porque Cristo morreu naquela cruz, livrando de todo o pecado, de toda enfermidade, de toda a maldição. Amém? E ressuscitando, ele apresentou um plano para mim e para você. Um plano para a vida do homem. E esse plano, amados, é um plano de justiça e paz. É um plano que eu e você hoje levamos conosco. Aleluia! Sabe, irmãos, quanto mais eu e você nos damos para o Senhor, mais aquilo que vem nos atrapalhar, ele não vai ter força. Por quê? Porque a gente está direcionado para aquilo que é eterno. A gente está direcionado para aquilo que é verdadeiro. E sabe, quanto mais nós se alimentamos dessa palavra, aquilo que está dentro de você. Amém? Coisas da parte de Deus estão sendo construídas. E sabe que não pode ser abalado? Porque o próprio Deus que habita em mim e você, Ele é poderoso. Aleluia! Sabe, Deus Ele ama tanto a mim e a você, que mesmo que a gente esteja em momentos difíceis, mesmo que a gente muitas vezes não quer olhar para a palavra, Deus está ali, chamando. Não abandona. Não é um pai que abandona o filho por qualquer coisa, mas é um pai que é fiel. É um pai que um dia, porque você disse que ama ele, esse amor te alcançou e me alcançou. Amém? E sabe, amados, esse é um papel que eu e você devemos desempenhar todos os dias. A gente recebeu toda essa graça, todo esse amor, tá? Sabe? Toda essa suficiência. Para quê? Para que a gente ande de modo digno. Aleluia! A Bíblia fala aqui, como a gente leu em Romanos 6, do 1 ao 3, fala que existe um pecado, amém, que ainda quer nos afrontar. Amém? Que fica soltando suas sugestões para a gente cair nesse pecado. Amém? Mas sabe, aqueles que já morreu com Cristo Jesus, nenhum pecado tem poder sobre a vida dele. Sabe, irmãos, sugestões podem vir. Situações podem vir para tirar você do propósito, até mesmo do sendo a vontade do Senhor. Mas sabe, o que vai permanecer você firme e forte, como eu também, sabe o que é? É a prática dessa palavra. É declarar da forma correta. É declarar aquilo que a palavra fala a respeito daquela situação. Sabe, porque se a palavra fala que de modo nenhum o pecado hoje tem mais poder sobre a minha vida e tua vida, então eu e você precisamos dar uma reação acerca disso. Amém? A gente precisa se posicionar acerca daquilo que Deus já fez por mim e por você. Aleluia. Sabe aquela coisa que a gente não tem desculpa, amém, de fazer algo? Por quê? Porque a gente já recebeu algo do Senhor que é poderoso e maior do que qualquer pecado. Por isso que a gente não tem desculpa de a gente ir de contra ao pecado. Aleluia. E não ceder para ele. E não ceder para essas tentações. Sabe por quê? Porque o velho homem morreu. Hoje você é uma nova criatura. Antes, era mais fácil a gente ser levado pelas coisas deste mundo, pelo pecado, mas hoje não.
Hoje você é uma nova criatura. Hoje existe um plano na sua vida que é muito maior. Aleluia! Glória a Deus! Continuando, no versículo 4, diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vê que coisa maravilhosa, irmãos. Sabe, existe uma vida que eu e você podemos hoje andar no Senhor. E é uma vida, sabe, que essa vida ela não pode ser corrompida com as coisas externas deste mundo. Porque o que Deus conquistou para mim e para você, amados, são novidade de vida. É algo que eu e você, sabe, não pode deixar que a nossa vida ela seja corrompida para aquilo que Deus conquistou para mim e para você. Amém? Sabe, irmãos, o plano de Deus ele é perfeito na vida do homem. O plano de Deus ele não tem brechas, amém? Se eu posso dizer dessa forma, para que coisas erradas entrem e inflijam o plano dele. Amém? Porque o plano dele foi perfeito e é perfeito ainda hoje. Sabe o que acontece muitas vezes de a gente perceber que esse plano não está funcionando na minha vida, na tua vida? É porque a gente cede. Ou porque a gente deixa ser levado. Mas o plano de Deus, ele continua perfeito. O plano de Deus, ele continua assim. Aleluia. Permanecendo na nossa vida. Sem que coisas, sabe, atrapalhem. A não ser que a gente permita deixar que aquilo atrapalhe a nossa vida. Aleluia. Porque, irmãos, vou dizer uma coisa para você. De modo nenhum, o pecado, ele nunca vai destruir o plano de Deus que está na minha vida e na tua vida. De modo nenhum. Aleluia. E sabe, amados, por isso que você temos que ser como atalaias, vigilantes. Porque o plano que Deus ele conquistou para mim e para você, que foi enviar seu filho, sabe? Foi um plano perfeito. Um plano que não pode ser quebrado por qualquer coisa. Aleluia. E aquilo que Deus fala, não tem coisa neste mundo que pode tirar a palavra de Deus. Se ele diz que o plano dele, amém, foi para mim resgatar e te resgatar e destruir toda a maldição, amados, assim será. Assim é na nossa vida. Aleluia. Aleluia. No versículo 5 diz, ó, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, amém? Ou seja, no dia que você disse para o Senhor, você se assemelhou com ele, amém? Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quantos estão aqui esperando a vinda do Senhor? Você um dia já disse não para o pecado, não para a morte. No dia que você disse, eu aceito você, Senhor. Mas vai vir um dia, e esse dia já está chegando, que o Senhor vai vir. Aleluia! Enquanto isso, amados, o que é que a gente faz? A gente pratica essa palavra. A gente vigia. A gente se consagra. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, irmãos, quanto mais eu e você estivermos preparados para a vinda do Senhor. Amém? Sabe, os dias vão passar. Coisas vão vir deste mundo para querer nos afligir. Mas não vai tirar o nosso foco. Por quê? Porque a gente está se preparando para a vinda de Cristo. E sabe que preparação precisa, assim, de esforço nosso. Precisa de a gente se exercitar. Sabe? Porque quando você, um exemplo, quando você vai fazer prova de vestibular, você não precisa se preparar, você não precisa estudar, para naquele dia você fazer aquela prova, tirar uma nota boa e entrar naquele curso que você desejou, não é verdade? Da mesma forma, mas é quando Cristo estiver vindo, quando Cristo já está vindo, no dia que Ele chegar, sabe? Aí você temos que estar preparado para essa prova final. Aleluia! Versículo 6 diz, ó, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos.
Porque, amados, antes o pecado, na verdade, a gente estava prisioneiro ao pecado. A gente era escravo do pecado. A gente estava à mercê do pecado. Aleluia! E sabe que o pecado, ele vem para quê? Para destruir, para levar à morte. E sabe, a gente estava sendo conduzido por esse pecado. Aleluia! Mas hoje, você pode dar uma glória a Deus? Mas hoje, nós somos nova criatura, nós somos filhos de Deus, o amor dele nos cobriu, o sangue dele nos lavou. Aleluia! E hoje somos livres. Aleluia! O pecado hoje não tem mais poder. Os grilhões foram quebrados. Aleluia, é isso mesmo. Abra aí em Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Oh, não, 6 não. Perdão. Gálatas capítulo 2. Aleluia. Aleluia. Aí estava falando acerca que Jesus, ele já fez um plano, amém? Que é o plano de redenção para mim e para você. E o nosso papel é desempenhar esse plano, amém? A gente leu agora nessa primeira parte que tudo aquilo que Deus fez pela nossa vida e o que agora a gente vai precisar dar em troca a essa vida, amém? Permanecendo naquilo que a gente já recebeu, amém? Naquilo que você recebeu até hoje e se esforçando, amém? Em permanecer nessa palavra. Aleluia. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Aleluia! Glória a Deus! Então, amados, hoje não é eu e você mais que vive. Não é mais o velho homem. Mas é um novo homem recriado em Cristo Jesus. É um novo homem que hoje pode sim. Deus, ele pode olhar para a minha vida e tua vida e não ver mais pecado. Porque ele vê o sangue de Jesus. Aleluia. Mas, irmãos, eu e você precisamos permanecer para que este sangue na minha vida e na tua vida tenha um efeito. Sabe, o sangue de Jesus por si só, ele é poderoso. E eu e você já estamos lavados por esse sangue. Mas, amados, se a gente se atentar para coisas muitas vezes carnais da nossa vida, a gente pode sair do plano e do propósito de Deus. Aleluia! Aleluia! Porque a obra de Cristo, para mim e para você, ela é real. E por ela ser real, eu e você precisamos se preparar. Sabe, irmãos, aquilo que habita em mim e você, novamente eu digo, é maior. A força que existe aí fora, ela não pode sobressair sobre essa força de Jesus dentro de você. Aleluia. Volta lá para Romanos. Aleluia. Aleluia. No versículo 7 diz assim, ó: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aleluia. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se você morreu com Cristo, hoje você vive para ele. Aleluia. Aleluia. Por isso, irmãos, que não tem desculpa para mim e para você a gente dar, amém? De dizer que muitas vezes a tentação é maior.
que a carne é maior. É maior que aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Sabe, irmãos, que muita gente pode ser pego despercebido. A gente está muitas vezes com muitas coisas para fazer na nossa vida, sabe? Nossa vida secular. A gente pode muitas vezes estar deixando de seguir um princípio da palavra, de seguir um princípio do Senhor. Amém? E sabe que muitas vezes a gente precisa estar atento. Porque as ciladas, elas estão aí fora. E são muitas, são poucas não. Não é aquela cilada que você conseguiu sair daquele laço, eu posso dizer dessa forma, amém? Sair daquele laço e no outro dia não vai ter mais cilada, vai. Quem disse que não vai? Aleluia. Mas aqueles que morreram para o pecado, aqueles que hoje vivem para Cristo, não deixa que as ciladas que estão aí fora, amém? Venha afligir a nossa vida. Aleluia. Porque hoje somos uma nova criatura. Mas existem as ciladas. Sabe, irmãos, é mentira a gente dizer que a gente muitas vezes não passa por pressões, sabia? Que a gente às vezes parece que está todo mundo vivendo uma vida porque está com o Senhor hoje, né? E não, um pecadinho desse não vai me afligir não. Não vai me atingir não. Uma pressãozinha dessa, eu consigo passar de boa. Sabe, irmãos, a palavra fala que eu e você temos que ser como atalaias. Vigilantes, atentos, diligentes. Para que no dia mal a gente não seja pego de surpresa. Aleluia! E graças ao Senhor que Ele nos alerta. E graças ao Senhor que muitas vezes o Espírito Santo Ele nos direciona. Para a gente sair dessa situação. Para a gente não deixar ser o laço, ele me pegar e te pegar. Quem aqui já assistiu Vaquejada? Amém? Não tem, porque tem vários tipos naquele tipo de esporte, não sei nem se é o esporte, né? Mas naquele tipo de atividade, né? Eles têm vários tipos de como pegar um boi, laçar um boi, às vezes sai dois, um do lado do outro boi no meio, às vezes é somente o peão, né? Somente uma pessoa. Mas vocês percebem que o laço que ele faz para laçar aquele boi é para ele não escapar. Sabe por quê? Porque ali o boi já está meio desorientado. Ele já passou, vamos dizer assim, por uma pressão psicológica lá antes dele ir para aquele lugar. Amém? Né? Então ele já está praticamente desorientado. Então quando aquela porteira abre, ele sai desembestado. Né? E o peão, né, que está lá em cima do cavalo, que está todo esperto e está com laço na mão, amém? Ele já sabe até a forma como o boi vai correr, para onde ele vai correr e o momento certo de lançar o laço. Porque tem uma marcação para o boi cair no meio daquele negócio, né? Aleluia. E sabe que muitas vezes ele, para primeiro pegar o boi, ele precisa derrubar ele. Ele enrosca a sua mão no rabo do boi, amém? Espera o momento certo e derruba. Buf. E no final ele pega e passa o laço no boi. E esse laço não é um laço qualquer. Sabe, irmão, muitas vezes o diabo está assim, ó, só esperando a gente sair. Está de olho mesmo. Mas sabe que para filho de Deus ele pode ficar de olho. Ele só não pode tocar. Amém? Mas ele está de olho. E se ele perceber que eu e você está saindo desembestado, amados, ele vai até nós. Vai lançar sugestões. E se a gente deixar ser levado por essas sugestões, a gente vai chegar a cair. E quando cair, amados, aleluia. Pense no constrangimento que você fica. E que eu fico. Quando a gente chega a cair no pecado, chega a cair desorientado. Fica cheio de dedo para se apresentar novamente para o Senhor. Não é verdade? Cheio de dedos, todo desconfiado. E o Senhor sabendo de tudo.
Amém? Mas é uma verdade. Aleluia. E a gente fica lá todo desconfiado e o Senhor só esperando que você fale com Ele, que você peça perdão, que você realmente, né, tenha uma mudança. Aleluia. Mas sabe, irmãos, pense na sensação ruim. E a gente pode evitar isso. Aleluia. Eu sei que muitas vezes aquele boi está lá passando por aquela pressão. Amém? Porque o boi ele não tem inteligência feita eu e você temos. Amém? Ele é um ser, um animal irracional, né? Então ele não tem um pensamento, não sabe ali naquele momento aguentar aquela pressão antes dele ser solto. Amém? Mas eu e você sabemos. Sabe, muitas vezes está numa situação na nossa vida que as pressões estão vindo de todos os lados, querendo nos atingir, né? E de repente você está ali resistindo, botando para correr. Quando você sair, amados, já vai dizer, como assim? Eu mandei um monte de situação para ele, bombardeei ele, e ele ainda sai alegre, e ele ainda sai confiante, e ele sai ainda vitorioso. Como assim? Porque o Filho de Deus, ele sabe como se portar diante das situações. Porque o plano é maior. Esse plano que o Senhor conquistou para mim e para você é maior. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, fala que fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. Essa palavra que está hoje nas minhas mãos, nas tuas mãos e dentro de nós, amém? Ela é tão fiel que não existe coisas que podem quebrar aquilo que está nesta palavra. Por isso que o Filho de Deus, ele faz o quê? Ele medita nela. Ele se enche dela, ele se alimenta dela. Sabe por quê? Porque no meio das adversidades, que só vai sair quando alguém está cheio, é o quê? É aquilo que a gente se alimentou. Então, se você se alimentou da palavra, e quando vir a pressão, quando vir querer lhe espremer, vai sair palavra, amado. Quando vir querer lhe pressionar, vai sair palavra. E ela é fiel, essa palavra, para cumprir aquilo que ela disse. Sabe, irmãos, essa palavra ainda ela não vai se cumprir. Ela já se cumpriu, está sendo cumprida. Não quer dizer que ainda vai acontecer, não, amado. Já aconteceu. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 9 ainda de Romanos capítulo 6, fala o seguinte. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. A morte já não tem domínio sobre ele. Sabe por quê? Porque Cristo já foi ressuscitado. E o mesmo poder que ressuscitou Cristo hoje habita em mim e você. Por isso que a morte ela não tem poder sobre a minha vida e tua vida. Aleluia. Aqui está falando da morte espiritual, amém? Aleluia. Lá em Apocalipse fala que no capítulo 1, versículo 8 ou 7, se eu não me engano, diz que o Senhor ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso, o que é, o que era e o que há de vir. E o domínio da morte não tem mais poder sobre a vida dele. E hoje eu e você que somos um com o Senhor, amém? Você crê que você é um com o Senhor? O poder da morte não tem mais domínio sobre a nossa vida. Aí você pode me dizer, mas eu conheço pessoas que passaram vários anos no Senhor e de repente largou tudo, abandonou tudo, amém? Se distanciou do Senhor, foi para o outro lado, como se diz a história, né? E nunca mais voltou. Mas o plano de Deus não é perfeito? É.
Não deixou de ser. Mas o homem, ele tem as suas escolhas. Sabe o que é que uma pessoa dessa ela fez? Ela pegou, viu a vida e viu a morte. Ela disse, quer saber da vida não, vou ficar com a morte. Ela decidiu ficar com a morte. E sabe que Deus ele não pode impedir uma decisão de um homem? Porque foi ele mesmo que colocou o livre-arbítrio. Sabe, amados, quando a gente lê na palavra, muitas vezes coisas assim, se eu posso dar um exemplo. A gente leu aqui que a gente morreu com o Senhor, amém? E da mesma forma que Jesus ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo poder habita em mim e você também. Muitas vezes a gente lê isso e acha que isso não é a verdade. Ou a gente pensa que não é uma verdade, porque às vezes a gente não, né, reconhece isso. Mas sabe, amados, que eu e você temos que ser o primeiro a acreditar nisso. Porque ninguém vai chegar de fora e acreditar nisso para você. É você que tem que realmente colocar em seu coração e ser convicto disso. Ah, mas já vi tanta gente morrendo cedo do meu lado, né? Até gente do evangelho, né? Gente que filho de Deus. Aleluia. Mas sabe, irmãos, que o que vai ser o diferencial nas nossas vidas é se essas pessoas que já foram para o Senhor, elas permaneceram crendo. Sabe, eu não posso crer por você e você também não pode crer por mim. Em determinadas coisas da palavra. Amém? Aquilo que é para mim e pronto. Aquilo que é para você é para você. E sabe que a palavra de Deus é para todos? Isso aqui que a gente está lendo. Amém? Acerca desse plano de redenção, acerca daquilo que Cristo fez pela nossa vida, acerca daquilo que eu e você devemos realmente desempenhar neste papel. Amém? Nessa nova vida. Sabe, irmãos, seja o primeiro a acreditar. Não deixe que as coisas aí fora, né, venha sobressair esse plano que Deus conquistou para mim e para você. Aleluia. Aleluia. E sabe, amados, que se eu não me cuidar, se eu não ficar atento, eu posso cair também. Você também pode cair. Aleluia. E, amados, quando a queda vem, ela é feia. É uma queda grande. Sabe, porque antes da gente não aceitar o Senhor, tudo aquilo que a gente fazia que era errado, pra gente, estava nem aí. Ó. A gente estava nem aí. Porque não existia a influência do Senhor nas nossas vidas. Não existia a natureza do Senhor nas nossas vidas. Amém? Aleluia. E a gente estava indo, né? Para o pecado, para a morte, para o abismo, sendo levado. Aleluia. Mas hoje não. Hoje, por a gente estar com o Senhor, amém? Existe uma nova vida. E quando a gente faz qualquer coisa que venha, muitas vezes, afligir essa palavra, amém? Afligir a vontade do Senhor. E o que é que acontece? A gente não se constrange? Ou não? Ou a gente acha que é normal fazer coisas erradas na presença do Senhor? Não. A gente se constrange. A gente realmente nos avalia, rapaz, eu fiz coisa errada. E sabe, amados, é bom mesmo a gente dizer para a gente mesmo, ó, eu fiz coisa errada. Isso não é se diminuir, isso não é lançar condenação sobre a sua vida, mas isso é reconhecer um fato que aconteceu. Isso é reconhecer que a gente errou mesmo e a gente, Senhor, estou diante de você pedindo perdão. Pronto, irmãos. Agora a gente errar e esquecer e continuar a vida errando. Ah, ninguém viu, ninguém veio. Ninguém sabe o que é que está acontecendo com minha vida, né? Tem muito disso, né? Porque às vezes a gente pode dizer assim, ah, mas se ninguém viu, então eu estou isento. Está isento nada. Isento. Sabe, a pessoa mais importante é estar vendo. O Senhor está vendo. E graças a Deus que Ele está vendo. E não é para botar medo na gente não, sabe? É para nos ajudar. A gente está sempre no centro da sua vontade.
Mas parece que às vezes a gente parece que é mais acreditar que existe realmente uma pessoa nos vigiando, é muitas vezes a pessoa que está ao nosso lado, que viu o nosso erro, né? Porque parece que é mais fácil, amém? Eu estou falando dessa forma, sabe? Eu espero que você entenda que o Senhor está me conduzindo a falar dessa forma, amém? Parece que às vezes é mais fácil a gente, né? Ver, eu errei aqui, Alex me viu errando, aí Alex veio e falou comigo, aí eu, eita, realmente vacilei. Aí eu já não erro mais. Mas às vezes quando a gente erra, sem estar ninguém vendo. Ninguém está vendo. Aí a pessoa às vezes sabe que errou, mas, deixa pra lá. Aleluia. Existem casos assim. Mas sabe qual vai ser o diferencial? É quando a gente entende e a gente tem uma consciência que Deus está em qualquer lugar. E que mesmo que eu erre aqui e ninguém esteja vendo, eu tenho que entender, rapaz, meu pai me viu errando, então eu preciso pedir perdão. E, amado, tem que ser rápido. A gente não vai pesquisar e está na palavra, eu errei, pesquisar na palavra para poder pedir perdão. Não, amados, pede perdão logo. Você não sabe que errou, eu não sei que eu errei, pede perdão. E depois, se você ainda tiver, poxa, mas eu errei, mas primeiro pede perdão. Não é verdade? Depois vai na palavra, porque às vezes, quando vem o constrangimento, é porque você já sabe que aquilo é errado. Você já sabe, eu já sei que aquilo é errado. Amém? Então o que é que eu faço? Rapaz, eu errei, eu preciso sim me consertar. Eu não vou esperar no outro dia, não vou esperar o próximo culto, quando eu estiver aqui adorando ao Senhor, ouvindo uma palavra, e se alguém, o pregador no dia aqui perguntar quem quer oração, amém? Não, irmãos. Em casa mesmo, naquele ato ali. Sabe que mesmo que a gente erre, amados, Deus nunca vai reprovar a gente, não. Só vai reprovar se a gente continuar no erro. Porque não tem como, né? A gente continuar numa obra do Senhor errando ainda. Não tem como. Mas se você errou, pede perdão, que Deus ainda vai sim estar com você, vai estar comigo. Amém? Estamos crescendo, irmãos. Somos uma nova criatura. A gente leu aqui que o pecado não tem domínio. Mas sabe um erro? Amados, você pode sim se reerguer dele. Aleluia! Glória a Deus! No versículo 10 diz, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, viver para Deus. Versículo 11, assim também vos considerai-vos mortos para o pecado. Veja só, a palavra fala que eu e você devemos considerar mortos para o pecado. Amém? Aleluia! Mas vivo para Deus, Cristo Jesus. Ou seja, hoje eu sei que eu estou morto para o pecado, estou vivo para o Senhor. Quando eu estiver vacilando, eu sei que eu morri para aquele vacilo e hoje eu vivo para Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E no versículo 12 diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A gente não está morto para o pecado, a gente não vive para o Senhor, mas a nossa carne é que ainda está, não é verdade, em processo. Nossa carne, ela ainda sente as paixões. Mas o que é que acontece? Eu vou deixar ser levado por essas paixões? Não. Porque o espírito bem alimentado, ele é mais forte. Aleluia. Aí é bom porque ele enfatiza mesmo, logo no início do versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não deixe que as coisas da carne sobressaia aquilo que Deus tem para mim e para você. Não deixe que a nossa carne nos reine, porque hoje, amém, eu e você somos nova criatura. Hoje somos diferentes. Não somos mais como o velho homem, que antes a gente deixava, se jogava mesmo na bagaceira, como se diz. Mas hoje não, amados.
Hoje existe algo maior habitando dentro de mim e de você. Hoje a carne, ela pode muitas vezes ter essas paixões, mas ela não vai continuar, porque quem manda na carne, amém, é o Espírito que está dentro de você, fortalecido pela palavra. Porque, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você, se a gente não tiver fortalecido pela palavra, a nossa mente, ou até mesmo se a gente quiser, se a carne estiver mais forte que nosso espírito, amado, não tem esse. Por isso que nosso espírito tem que estar forte, bem alimentado. Aleluia. Sabe, irmãos, o cansaço quando vem, amém, no nosso corpo, a gente chega logo, fica logo amuado, né? A gente já quer encontrar qualquer cantinho já para descansar, encostar a cabeça, né? Deitar o nosso corpo, dar aquela bela dormida, né? Porque muitas vezes o nosso corpo ele não aguenta, né? Muita gente quer fazer tanta coisa no dia, mas nosso corpo está ali ainda, né? Aí tem que entender isso, amém? Aleluia. E sabe, irmãos, quando o nosso corpo está bem fragilizado, amém? A tendência de você pegar algum tipo de doença é maior, é ou não é? Porque a imunidade baixa. E pela imunidade baixar, então o que acontece? Doenças podem chegar ao seu corpo, pode chegar no meu corpo, amém? Por isso que é bom ter o cuidado e a gente sempre, né? Eu tenho tantas coisas para fazer hoje, então eu preciso dividir esse tempo. Mas são tantas coisas, mas eu preciso resolver hoje. Sabe, irmãos, aquilo que tem bastante coisa para você resolver, deixe para resolver em outro dia, se você sabe que vai sobressair aquilo que você tem planejado. Amém? Senão você vai se cansar. Eu posso me cansar. Amém? Aleluia. Agora, trazendo para o lado espiritual. Sabe, irmãos, se a gente muitas vezes deixa de meditar na palavra, de buscar ao Senhor, sabe? O nosso espírito, amém? Por nós estarmos crescendo, estamos avançando no Senhor, mas se ele não receber o verdadeiro alimento, amém? Ele fica fragilizado. Aquilo que eu e você, querendo romper diante de uma situação, a gente não consegue, porque o espírito está não está com alimento sólido da palavra. Então o que acontece? Os sintomas são o quê? As sugestões do diabo. Os sintomas são o quê? As pressões que nos afligem todos os dias. E se a gente não estiver bem alimentado, a gente pode, né, adquirir umas pressões dessa para a nossa vida. E em vão. É ou não é? Aleluia. Porque a palavra fala, ó, no versículo 13, nem oferecerás cada um os membros do seu corpo ao pecado, como um instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia! Aleluia! Sabe, meu irmão, a minha vida e a tua vida tem que ser para louvor ao Senhor. Aquilo que eu e você fazemos, amém? A gente precisa entender que tudo aquilo que Deus já nos deu, a saúde, a paz, a alegria, a gente precisa dar como resposta para o Senhor. Amém? E não ter aquela vida que a gente tinha antes, oferecendo muitas vezes a nossa vida para costumes errados, para costumes que outra hora a gente praticava. Amém? Mas hoje não. Hoje, por a gente ser uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Tudo que a gente for praticar com o nosso corpo, com a nossa vida, tem que ser para a honra e glória do Senhor. Assim como a palavra fala. Amém? Para quê? Para que a gente não venha, sabe, trazer dano para a nossa vida. Nem peso para a nossa vida. Mas que a gente continue firme e forte naquilo que o Senhor já traçou para a nossa vida. Amém? Sabe, existe uma coisa muito interessante, que quando eu estou no meu secreto lá com o Senhor, né, buscando, lendo, meditando, orando, sabe? Eu acredito que pode acontecer com você também. Muitas vezes quando eu estou lá meditando, sabe, Deus começa a mostrar os seus planos para a minha vida. E sabe que muitas vezes eu digo, rapaz, como eu preciso. Eu falo isso mesmo, como eu preciso todos os dias meditar na palavra do Senhor, me consagrar a Ele,
Porque os planos que ele tem para mim são muito grandes. E se eu continuar com a vida de vacilo, se eu realmente vim continuar com a vida de vacilo, se eu vim realmente continuar com a vida leviana acerca da palavra, como é que eu vou cumprir esse plano de Deus para a minha vida? Sabe, irmãos, que muitas vezes eu faço essas perguntas para mim mesmo. Porque é bom, sabe? Eu sei que muitas vezes também é bom quando alguém chega para você e fala. Mas não é bom quando você reconhece, amém? E você fala para você mesmo, rapaz, eu preciso todos os dias me alimentar desta palavra. Porque eu sei que o plano que Deus tem para mim é muito maior. E eu quero sim cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. Ou você não quer cumprir? Aleluia! Não tem coisa melhor, amados, do que obedecer ao Senhor e seguir o plano que Ele traçou para nossas vidas. E sabe, quando, não sei você, mas quando eu estou lá meditando, e Deus começa a mostrar mesmo. Sabe por quê, mas Ele mostra? Porque Ele diz, olha, eu estou te mostrando, mas eu preciso que você se capacite todos os dias. Eu preciso. Sabe, porque Deus não vai empurrar dentro de nós nada à força se a gente não querer. Se a gente não buscar. A gente precisa buscar. Sabe, irmão, leia mesmo, ore mesmo, sabe? Pratique essa palavra. Porque isso que a gente está fazendo não está sendo tempo perdido. Aleluia! Muitas vezes tem gente aí fora que diz assim, vamos ir para cinema, né? A gente normalmente dá esse tipo de exemplo aqui. Mas muitas vezes, amados, é coisa simples. Não digo nem uma saída, mas às vezes a gente dentro de casa mesmo. Tem aquela série da Netflix para assistir. Quem aqui tem Netflix? Acho que a maioria, né? Eu já experimentou, já usou. Sabe, a Netflix, ela tem bastante conteúdo, se eu posso dizer dessa forma, para puxar a nossa atenção. Principalmente série, meu amigo. E quando a gente se identifica com a série, pronto, acabou-se. Tem que assistir até acabar. Tem uma série mesmo que eu estava assistindo um tempo atrás, ela tinha para mais de... Acho que ela agora entrou na 14ª temporada. Eu não sei nem qual parei. Mas eu fiquei olhando assim, foi uma série que eu me identifiquei, mas eu disse, rapaz... E uma vontade de sempre quando assistir um, assiste o outro, para saber o que vai acontecer. E você se envolve com a história, amém? Mas isso é algo que você gosta, amém? Não tem nada de pecado, não. Não tem nada de errado, não. O que tem de errado, sabe o que é? É às vezes a gente dar todo o nosso tempo para esses tipos de série, amém? E se esquecer dessa palavra. Isso que é o que está errado. Mas uma hora ou outra você assistir uma série, um filme, amém? Ir para um cinema... Isso é normal, isso é tranquilo, amém? Mas não deixe que esses tipos de atividade que a gente tem no nosso dia a dia, muitas vezes, atrapalhem a nossa comunhão com o Senhor, amém? Mas que série é bom? É. Eu não vou mentir, né? Mas preciso me controlar, né? Você precisa se controlar, para que a gente não deixe que nosso tempo seja levado com aquilo. Amém? Porque a série ali a gente ri, a gente se diverte, né? A gente se envolve, mas tudo aquilo depois é passageiro, né? Mas é um momento de distração, de descontração, né? Mas pense, gente, que muita vezes a gente se envolve tanto, né? E aí diz, rapaz, aí quando vai ver a hora, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, capaz de varar o dia assistindo um capítulo atrás do outro. Né? Aleluia. Glória a Deus. Mas sabe, irmãos, se isso se torna um costume, é perigoso. Se isso se torna um costume, é perigoso. Porque, amados, o Netflix, ele não está nem aí para o seu tempo. Ele vai lançar séries, ó. Toma aí, ó. Um monte. Eu já acabei aquela série. Poxa, eu queria que tivesse mais episódio. Quem nunca falou isso? Tivesse mais temporada, né? E você já chegou a assistir tudo. Já aconteceu isso comigo. Já assisti tudo e acabou a temporada. Vou procurar uma série do mesmo jeito, do mesmo modo, com a mesma história. E você encontra, amado. Você encontra. E aquilo vai se tornando, um costume seu. Um costume meu.
E se não tiver atento, amado, aleluia! Pode dar uma glória a Deus? Aleluia! Deus é bom, amém? Lá em Gálatas capítulo 5, gostaria de chamar o grupo de louvor. No versículo 18. Aleluia. Sabe, irmãos, é por obrigação que eu e você devemos sim. Eu digo obrigação porque por a gente ser obediente a essa palavra, amém? De a gente se manter firme nela. De a gente não deixar com que essas coisas que a gente falou hoje aqui pela manhã, eu tinha mais coisa para falar, mas por causa do tempo, mas em outra oportunidade a gente fala, amém? Mas eu creio que aquilo que foi lançado nesta manhã nas nossas vidas é um cuidado que o Senhor tem conosco. Porque, rapaz, essa vida é muito preciosa pra gente. Essa vida que a gente conquistou no Senhor. É uma vida muito preciosa. É uma vida que a gente não pode viver de todo jeito. O nosso papel é realmente desempenhar aquilo que a palavra fala pra gente fazer. Sabe, irmão, nunca achem que é difícil seguir essa palavra. Porque quando a gente coloca essas coisas na nossa cabeça, se torna difícil. Infelizmente, mas se torna. Mas quando a gente tem realmente aquela convicção de que essa palavra, quando é aplicada na minha vida, ela funciona. Aleluia. Vocês abriram em Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Diz o seguinte, ó. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estás sob a lei. Se é guiados pelo Espírito. Quantos aqui são guiados pelo Espírito de Deus? A lei hoje não tem mais domínio sobre a minha vida e tua vida. Amém. O que domina hoje a minha vida e a tua vida é a graça do Senhor. A graça que veio para sobressair a lei. Aleluia. Aqueles que é guiado pelo Espírito, ele nunca vai ser confundido. Aquele que é guiado pelo Espírito nunca vai deixar com que as paixões deste mundo venham querer tocar na sua vida. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito, aleluia, vive em novidade de vida.